Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Bom, todos, espero que, apesar da pandemia ainda estar por aí, que vocês estejam serenos, confiantes, para que tudo dê certo. Tem sempre o que fazer, tem sempre ocupação para todo mundo, então vamos ocupar a mente, ocupar o corpo, ocupar a dimensão da nossa casa ao máximo, para que a gente possa preencher possível vazio que possa estar acontecendo pela falta de algumas coisas que a gente estava acostumado a fazer, não é? Hoje, então, nós vamos retomar o estudo do Evangelho através do nosso irmão Hamed. Vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus e pedir que toda essa egrégora do nosso Mestre Jesus, a egrégora da nossa casa, possa estar contribuindo para nós estarmos com força, persistência, paciência, para enfrentarmos mais um obstáculo, com certeza já enfrentamos muitos, para que tenhamos amanhã um portão aberto para novamente seguirmos o nosso caminho. Assim pedimos que nos autorize o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, ver o nosso irmão
A MED, que traz hoje para nós extrema importância, né? Esse modo de entender para que nós possamos olhar a vida por uma nova forma de viver. É muito importante a gente abrir a nossa visão a respeito da vida, porque a gente tem existências, mas a vida é uma só. E se nós não olharmos a vida numa visão ampla, nós achamos que a vida é só esse quadradinho aqui. É só esse pedacinho de vida que eu tenho. Ah, vou até 80, vou até 90, vou até 100, às vezes vai até 12, às vezes só vai até 15, às vezes vai um bebê e a gente não consegue entender. Por que tanta gente tem tanto pedaço de vida grande e outros tão pequenininhos? Porque realmente a vida é eterna, a vida é infinita. O que a gente tem de diferenciação é o tempo de estada na matéria. Aí cada um vai ter o seu tempo. E hoje nós vamos lidar com um assunto muito interessante, que é o capítulo 33, que ele fala de passividade dinâmica. A passagem de João que diz, não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele já está questionando que, será que vocês não acreditam que eu, né, isso o mestre falando, que eu estou no Pai e o Pai está nele? Ele está sempre dizendo que o Pai está em nós. Então, essas palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. O Pai que permanece em mim permanece sempre realizando obras. Então, se nós também temos o Pai dentro de nós, nós também temos por obrigação continuar realizando as nossas obras, porque é através desse divino que há em nós que nós vamos propiciar a realização de obras magníficas. Então, ele começa considerando uma criatura sábia. Como é que ele considera uma criatura sábia? Ele diz que não é só pelo que diz, mas, acima de tudo, pelo que é. Nem sempre a maneira pela qual as pessoas se apresentam condiz com o seu interior. O ato externo não tem um valor por si mesmo, mas a qualidade, a intenção interna de quem realizou. Quando você vê uma pessoa considerada benfeitor da humanidade, ela tem que estar integrada conscientemente à divindade, para ser considerado um benfeitor da humanidade. Quem se une ao Pai acaba realizando as coisas através dele. Então, como é que é essa união? Não é ficar olhando para o céu, não é ficar rezando, é justamente ao contrário. Essa introspecção que nós precisamos fazer para nos conectarmos com o Pai que está em nós. Jesus disse, não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Na verdade, ele está querendo dizer que o legítimo tarefeiro possui em si mesmo, de forma consciente, o funcionamento da harmonia universal. A harmonia universal é exatamente o que nos conecta com o poder superior. Essa ação do poder superior é através dela que nós realizamos nossas obras. Nós precisamos reconhecer também que a intuição nada tem a ver com os métodos analíticos das pessoas, que ficam supervalorizando o mundo intelectual. Não. Olha o que ele diz que é intuição. A intuição é uma forma de deixar escoar a sabedoria divina contida no nosso íntimo, a exemplo do bambu. Então, nós precisamos deixar escoar essa sabedoria divina. Perceber que existe um fluxo dentro de nós, que conecta e desconecta com a harmonia universal. Torna-se, assim, um canal sapiencial. O que é sapiencial? É um canal de saber. Então, nós temos um canal de saber, que é a nossa intuição. A nossa intuição é um canal de saber.
um canal que a gente pode fazer com que tudo que está em volta chegue a nós. E, um momentinho, dei uma acertadinha ali no relógio. Então, e o sábio? Quem é o sábio? O sábio atua onde? Ele atua numa dimensão completamente desconhecida por aquelas pessoas que são ainda ignorantes, que ainda não conseguem examinar a realidade. Então, essa luz que nós atuamos, porque nós todos já somos sábios, ou não? Ou ainda somos ignorantes? É isso que nós temos que começar a fazer a diferença. Atuar na luz, atuar na percepção clara, consciente de que nós estamos atuando com um poder superior que existe dentro de nós. E esse é o verdadeiro sábio, né? Ele compreende que não adianta buscar fazer as coisas de maneira desesperada, de maneira abundante. Não adianta fazer coisas, apenas por ocupar o tempo. E agora, nesse momento, eu estou vendo pessoas assim, desesperadas, querendo ocupar o tempo com qualquer coisa, que não vai ter nenhum tipo de utilidade. É importante que nós possamos agir de forma tranquila, sem desgastes inúteis de energia, lançando nesse fluxo de luz, pacificamente, para nós vermos coisas imperceptíveis aos nossos olhos materiais. Então, o sábio, ele faz isso. Ele olha a luz e vê coisas que nós não conseguimos perceber, porque a gente olha assim. O fluxo de luz que vem do universo traz coisas maravilhosas para nós. E o sábio consegue ver por quê? Porque ele olha sem desgaste, sem nervoso, sem ansiedade, e olha de modo tranquilo. Ele percebe o momento de agir, de não agir ou não intervir. Agir ou não agir. Agir ou não intervir. Como é que funciona assim? Porque ele reconhece que pode ser desastroso você se opor aos processos que estão nas leis invisíveis da vida. Essa vida superior traz mecanismos das leis invisíveis que são imutáveis, e não adianta, muitas vezes, eu agir na vida numa determinada situação, porque aquilo ali está sendo colocado pela lei divina, pela lei natural. E eu não posso ainda, naquele momento, intervir. Então, eu tenho que ter sabedoria e dizer, por enquanto, eu não vou agir, não. Eu vou perceber mais. Eu vou obter mais informações. Então, modificar pretensiosamente, tirando do ritmo todo o processo de movimento do universo, não vamos conseguir. Nem o maior super-homem consegue isso. Porque o super-homem ele funciona mais dentro da realidade, né? Agora, nós, aqui, no caso, nós queremos agir fora da realidade, fora da verdade. E somos pretensiosos quando queremos modificar as leis invisíveis da vida superior. Quando o indivíduo, por exemplo, se candidata a uma pesca marítima, o que ele tem que aprender? Ele tem que aprender primeiro os princípios básicos de náutica de pesca. Conhecimento das correntes de ar, dos oceanos, da movimentação dos ventos em determinada direção. Igualmente, também, ele tem que se colocar no olhar da corrente de deriva. Senão, o que ele vai fazer? Se ele vai tentar entrar dentro de uma avalanche de água, uma onda que está lá, ele tem que deixar o barco ir. Então, ele precisa se informar sobre o refluxo, sobre a vazante. O mar tem
um momento em que a água vai e a água volta. Então, vem aquela onda, dá o refluxo. Quando ela volta, tem a vazante. E é isso o tempo todo na água, na praia, né? Refluxo e vazante. Quando há aqui o refluxo, no meio do oceano está tendo também outros refluxos e outras vazantes. O barco que não conhece essa corrente de deriva, essa corrente que vai fazer com que ele vá mansamente pelo mar, não vai conseguir chegar aonde ele quer. O pescador que conhece como agem as leis da natureza, na atmosfera e no mar, ele aproveita as movimentações, ele aproveita as mudanças de ciclo dos ventos, das marés. Ele nunca interfere no curso dos acontecimentos naturais. Ele os acompanha, ele os aceita, ele se integra a eles, a todas essas movimentações, a todos esses acontecimentos. O que acontece no mar da existência? A gente tenta competir, a gente tenta burlar, a gente tenta ultrapassar, né? Mas só atingiremos plenamente o sucesso e o triunfo nas nossas realizações existenciais quando soubermos intervir no momento certo, agindo de forma espontânea e intuitiva. É aquele pescador que vai lançar a rede no momento certo. Se ele lançar errado, ele não puxa peixe nenhum. Então, ele vai acompanhando o cardume, vai deixando o cardume chegar mais perto do mar, da barca, e aí, naquele momento, ele, joga a rede e puxa a rede cheia de peixe, porque ele sabe o movimento que o peixe anda de acordo com o movimento, com as movimentações todas da água, das ondas, do fluxo, do refluxo, da vazante, da deriva. Ele sabe esses termos todos e vai realmente intervir no momento certo. Igual a vela também, que ele vai tenteando aquela vela para que o barco ande sempre na mesma direção. Se ele puxar a vela de uma forma errada, o que vai acontecer? O barco vira. E é isso que muitas vezes a gente tem na nossa vida. Nosso barco vira, porque a gente é apressada, a gente não consegue acompanhar essa questão de fluxo, de refluxo. Pois é. Então, essa ação harmoniosa muitas vezes consiste em observar atentamente as correntes marítimas, as atmosferas internas. Nós temos movimentos internos, nós temos correntes de ar, correntes de energia, correntes que vão fazer com que as células, o nosso organismo, de um modo geral, funcione em homeostase, em equilíbrio. E aí, eu preciso observar como é que está o meu estômago. Eu estou com fome. Aí vai lá e se alimenta. A respiração está difícil. Vamos lá, vamos fazer um exercício respiratório. Minhas pernas estão doendo. Vamos fazer um movimento, uma massagem e tal. Então, isso a gente vai acompanhando as correntes marítimas e as atmosferas internas, comparados lá com o pescador que comprou lá o barquinho para ir pescar. E aprendendo a usar a ação e a inação. Isso é importantíssimo. O oriental muitas vezes diz, não faça nada. Ele não como que eu não vou fazer nada? Eu tenho que reagir? Não, senhor, a hora de não ação. Porque não agir também é uma ação. Não é uma total falta de ação. Não, inação também é ação. Só que é uma ação que fica serena. Quando eu fico sereno, eu estou tomando uma ação de ficar serena. Né? Não estou agindo para fora, estou agindo para dentro. Então, em vez de percorrer o caminho da vida de uma forma impositiva e dominadora do ego, devemos utilizar a alma, a ação da onipresença divina em tudo, em todas as coisas que existem no universo. Daí, Jesus fala
Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Vamos nos perguntar, você crê que você está no Pai, que o Pai está em você? Tem que crer, para que a gente possa entender que tudo que nós fazemos é uma ação de onipresença divina, porque Deus está em tudo, todas as coisas, em todo o universo. Se eu quero percorrer o meu caminho de uma forma serena, eu não tenho que deixar o ego dominar, o ego impor o caminho que eu tenho que seguir. Mas é essa onipresença divina que vai nos falar através da intuição, que vai fazer com que haja aquele escoar da sabedoria divina dentro de nós. Lao Tse exemplificou os fluxos invisíveis nas movimentações contínuas da natureza e disse: nada na terra é mais suave e complacente do que a água, porém nada é mais forte. Quando ela se defronta com uma muralha de pedra, a suavidade supera a dureza. O poder da água prevalece. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso é passividade dinâmica. É aquele momento em que eu escolho não agir, mas estou agindo, porque eu estou observando, eu estou respirando, eu estou sentindo a energia, eu estou percebendo os movimentos que estão à minha volta. Então, a água, quando ela utiliza da passividade dinâmica, mas vocês veem que ela não fica parada, porque ela obedece ao curso natural, deslizando, desde a nascente até a foz, contornando obstáculos, evitando confrontos. A água não fica batendo na pedra, pum, 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 até a pedra se desmanchar e ela passar. Não, ela bate, encontra a pedra, tranquilamente, vai lá e desvia. Não gasta energia de forma inútil, não. No entanto, apesar dela ser frágil, maleável, é forte e resistente, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, aquela corrente de água, toda hora passando ali naquela pedra, aquela pedra vai se desgastando. Não é a mesma molécula de água, mas é a água. Então, cada moléculazinha que vai passando e contornando, vai passando e concordando, vai passando e contornando, vai trazendo uma corrente de moléculas de água. E aí chega um ponto que desgasta a pedra, né? E aí a gente diz, a pedra está se desgastando pelo tempo de água que está aqui passando. Então, aquela pessoa que tem o hábito de refletir, ela se coloca nesse profundo silêncio interior. Ela sabe encontrar o fluxo divino dentro dela. O movimento de agir e o de não agir está nesse fluxo divino que intui a ela. Faz ou não faz? Tem habilidade para reconhecer a hora certa de se lançar ou não nas ocorrentes diárias. A passividade dinâmica é essa forma de restabelecer a harmonia com o poder oculto, que organiza, que movimenta todo o reino interno e externo, porque o poder dessa harmonia, ela tanto está em todo o universo, como nós fazemos parte do universo, também está dentro de nós. E é uma maneira de transcender os padrões sociais, intelectuais que estão pré-estabelecidos pelo egoísmo. Esse egoísmo pretensioso, que as pessoas acham que sabem tudo, que são realmente o dono do mundo, muitas vezes estabelecem padrões sociais, intelectuais, que tem que ser assim, tem que ser assado. E aí todo mundo obedece. Então, constantemente, esse egoísmo vai violando a ordem natural que rege o micro e o macrocosmo. Como nós já falamos na outra aula, que o macro está sendo representado pelo micro, o micro está representando o macro. Mas não devemos opor propositamente as energias à nossa volta. Nos opor? Não. Propositalmente, muito pior, que a intenção ainda fica pior. Mas nós devemos fluir com elas, fluir com essas energias. É na suavidade, é na flexibilidade, por isso lá falou do bambu,
né? Que fica ali a sabor do vento, e volta, e vai, e volta, rodeando as pedras como a água, nessa passividade dinâmica. E assim a gente vence a dureza das pedras da nossa existência. Temos pedras? Temos. Mas vamos lembrar da passividade dinâmica agora? Está na hora de eu agir, está na hora de eu confrontar, está na hora de dar um soco na pedra para ela sair de perto de mim? Não. Está na hora de aguardar. E aguardar é uma coisa que é de sabedoria. Aguardar o momento certo. Aguardar as formas certas de agir. Nós nunca sabemos contornar as coisas. A gente é ali, pum, 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 pum. Bate e fica. E aí fica choramingando, fica sofrendo, fica com problema. Por quê? Porque a gente não tem também essa força toda, né? Porque a água ela vai tão pacificamente e ela consegue enfrentar obstáculos. E nós, que queremos ter força, né? Queremos ser agressivos, vamos ficar flagelados. Dá um soco com uma pedra para ver se você não se machuca. Então, muitas coisas eu preciso contornar feito a água, para não me machucar, para não trazer sequelas para mim. É muito importante isso, de eu não trazer sequelas para mim. Passividade dinâmica, viu? Como é que nós podemos fazer isso? Não ser passivos diante de tudo, mas é uma passividade que continua no movimento. Vamos lá, procurar o contorninho, né? Para ter uma saída do outro lado, uma saída brilhante, né? Olhando a luz, como o sábio está sempre vendo a luz do mundo. Ele não fica no escuro, ele fica no silêncio. No escuro, não. Jamais. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, agradecemos e pedimos que a sua luz entre sempre nos nossos lares e nos nossos corações. Graças a Deus.